A irmã Socorro, nos últimos vídeos que ela fez, ela tá falando sobre José. E nós vamos dar sequências a essa história maravilhosa, que é rica. Amém? Hoje, a irmã Socorro estava pensando muito nos judeus, nos hebreus, né? Porque começou com a história dos hebreus, dos judeus, começou com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Sara, Jacó e Rebeca, e Jacó e Raquel, e os seus 12 ou 13 filhos. Nós estávamos meditando na vida de Jacó quando ele tem os seus 13 filhos. Ele só teve uma filha chamada Diná, que foi violentada. Nós já estudamos sobre isso. E aí nós observamos, poxa, Jacó, ele teve todos os problemas que todo mundo tem. Mas a diferença é que Deus estava com ele. Desde a época que ele nasceu até o fim, o último suspiro. Deus estava com essa família maravilhosa. Tanto é que ele morreu com 147 anos. 147 anos, a Bíblia diz que Jacó viveu. Depois daquela venda de José, aquela mentira que os seus 10 irmãos inventaram, que ele tinha sido comido pelo bicho, uma fera do campo. Mas era mentira que eles venderam José para o Egito. Mas o pai dele acreditou nessa mentira há mais de 17 anos, porque já José ele foi nomeado governador pelo faraó, porque faraó viu nele um homem inteligentíssimo e sábio. E nós temos, tá aí esses candidatos a governador. Deus deu inteligência para nós e sabedoria para a gente fazer essas percepções. Quem é que é mais apto a tirar o Amazonas do buraco, do abismo quebrado, que está aí falido, por causa de homens mentirosos, homens que enganam, que não sabem administrar o dinheiro. O Melo, ele aumentou no ano passado, 2015, o ICMS lá na Câmara foi aprovado esse imposto, que foi um absurdo. Um absurdo. Então o que eu quero dizer? Que Faraó viu em José, Faraó tinha um problema ali gravíssimo, que duraria 7 anos, que viria para o seu país, a terra não ia produzir, não adiantava os egípcios plantar, não adiantava, a terra não ia produzir nada, não ia produzir nada vezes nada. E Faraó ouviu os conselhos de José e viu, não, esse homem é inteligentíssimo, esse homem, o egípcio vai enfrentar esse caos, vai enfrentar esse momento difícil, mas sob o controle desse homem, sobre a gestão, a administração desse homem. Foi o que o Faraó viu, e graças a Deus deu tudo certo. E foi nessa crise de fome, após 2 anos já que ele estava administrando ali, a fome apertou nos egípcios, os egípcios estavam clamando por pão, que Faraó disse, vai a José, o que ele dizer, vocês façam. E José ajuntou tudo, os 7 anos de fartura, e os celeiros estavam cheios, e ele não perdeu tempo, ele abriu o celeiro e vendeu
e vendeu a comida, tudo para o pão para os egípcios. Não foi só para os egípcios, até para os cananeus, e aí engloba o pai, os irmãos de José, que a fome foi em toda aquela nação, até nas terras onde os seus irmãos moravam, em Canaã. E lá Jacó viu que no Egito tinha pão, graças à sabedoria e à maravilhosa gestão de um homem segundo o coração de Deus, José, que acumulou todo o pão que a terra do Egito produziu durante 7 anos. Aí quando veio os 7 anos de fome, graças ao nosso bom Deus e à gestão desse homem, tinha pão em abundância na terra do Egito. Então é muito importante nós pedirmos direção de Deus. Aí a gente lê a Bíblia, aí tem um monte de gente, Deus na política, Deus, tem tudo a ver, foi o próprio Deus que elegeu o José como governador do Egito. Para quê? Para salvar o seu povo, porque o povo de Deus estava começando ainda com Jacó e os seus 11, 12 filhos homens. Eles iam ser uma grande nação de povos. Estava começando ali a história. Mudou o nome de Jacó para Israel, que hoje é os judeus, os israelitas, que hoje é uma grande nação poderosa na terra, a nação do grande rei Jesus Cristo. Então, uma história maravilhosa. Mas homens que são humildes, olha, eu observei o quanto José chorou. Ele era quebrantado quando ele encontrou com seus irmãos. Os seus irmãos não conheceram ele, mas ele conheceu seus irmãos. E viram o desespero, por isso tem aquele ditado: o mundo dá muitas voltas. Agora eu consigo pensar nesse ditado quando diz, o mundo dá muitas voltas, porque o José era o irmão, um dos caçula. Esses 10 irmãos que tinham inveja de José, que era uma predestinação divina de Deus, Deus tinha separado ele para essa função. E José, pensando que seus irmãos eram de retidão, bons, etc., ele começava a narrar os sonhos que Deus já estava mostrando para ele, de coisas que ia refletir na realidade da sua vida. E ele, ingênuo, foi despertando a inveja no coração dos seus irmãos. E os seus irmãos, com inveja, eles queriam matar, mas graças a Rubens, um irmão que entra muito nessa história, os conselhos dele, que ele não é nem mau nem bom. Mas foi ele que disse, não faça isso com o jovem, não vai matar ele não, vamos fazer isso, ele que deu a ideia. E aí, graças aos conselhos de Rubens, salvou a vida de José. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, diante de um problema tão grave que o Egito ia passar, que foi revelado, Faraó logo cuidou de eleger governador o José. É a mesma coisa hoje. Quem são os faraós hoje? Somos nós que temos agora em agosto. Nós temos que escolher o homem pela inteligência, pela sabedoria, pela experiência. Se ele é temente a Deus, José era um homem temente a Deus, temente, que respeitava a Deus, aquebrantado, ele chorava. Tanto é que ele lá, vendo o desespero dos seus irmãos, desespero, Deus foi tão maravilhoso com José que deu a terra do Egito para ele. Ele era o senhor da terra. Faraó estava no trono e ele deu tudo para ele administrar. Você vai ser o meu administrador. Você vai governar o Egito. Ele era o Senhor e Deus fez isso
Por isso que digo, o mundo dá muitas voltas. Aquele mesmo José que foi vendido aos 15, 16, 17 anos, não sei, passou esse 15 anos, com 30 anos ele foi nomeado, com 32 houve todo esse processo entre encontro e desencontro com seus irmãos. E aí ele viu o desespero dos seus irmãos, porque ele, não, vocês são os espias da terra, vocês vieram lá do Canaã para espiar a terra, a nudez da terra, vocês vão ficar presos aqui, vão ficar presos. E falou com ele, mas ele sabia que eram os irmãos dele, ele sabia. E aí os irmãos dele, não, agora vocês vão ser provados se vocês estão falando a verdade ou não. Não, Senhor, nós somos filhos de um homem. Nós somos 12, um morreu, um já não existe. O outro é um caçula que o seu pai ama demais e nós estamos aqui. Viemos comprar comida. Não, vocês são espias da terra. Vocês vieram espiar a nudez da terra. Vocês vão ficar presos. E aí ele disse, não, um de vocês vão ficar presos e vocês vão voltar lá. Se for verdade mesmo, vocês vão trazer o irmão que vocês estão dizendo que tem. E aí vocês vão ser provados. E aí José viu o desespero deles. A profecia se cumprindo na vida dele. Deus, como Deus é maravilhoso. Tinha um intérprete ali. Eles voltaram lá para levar a comida. José mandou seus servos restituir o dinheirinho que eles levavam para comprar comida. Coloca de volta lá no jumento o dinheiro. Eles se assustaram que eles levavam a comida para o seu pai e para suas famílias, os seus filhos. E aí eles viram as trouxinhas com dinheiro e eles se assustaram. Meu Deus, e agora? Aí eles lembraram do pecado que eles tinham pecado, que a consciência deles estava pesada, porque foram os 10 que fizeram tudo em conjunto, vendendo José para o Egito. E aí eles não dormiam sossegado. Aí eles disseram, agora o sangue do nosso irmão está sendo requerido. Por isso que está acontecendo todos esses contratempos com a gente agora. E eles foram para lá e contaram tudo para o pai. Narrou tudo. Aconteceu isso. Simão ficou preso lá. E quando nós voltarmos lá na face do Senhor da terra, nós temos que levar Benjamim, porque não adianta ir para que as nossas palavras sejam provadas, porque ele pensa que nós somos espias da terra. E só lá que tinha pão. Então veja a tribulação de Jacó. Jacó já estava com o coração triste, angustiado, porque tinha perdido José. Porque já tinha acontecido, sua filha Diná foi violentada, tantos problemas que esse pai passou na vida dele. E agora um outro problema, que o Senhor da terra ficou com Simeão lá preso e queria ver o filho menor que ele tanto amava, Benjamim. E aí Judá, Rubem falou, não, eu vou ficar por fiador. Deixa eu levar o menino, porque ele diz que se a gente não for com o menino, nem adianta a gente voltar lá. E aí o Jacó disse, por que vocês fizeram todo esse mal contra mim? Por que vocês disseram que tinha um pai? Por que vocês disseram que tinha um irmão? Por que agora veio? Eu já fui desfilhado com José, agora eu vou ser desfilhado com Simão, que está lá preso. E agora esse meu filho Benjamim, por que vocês fizeram esse mal? Aí Rubem ou Judá falou assim, não, mata os meus 2 filhos. Mata os meus 2 filhos se esse Benjamim, o teu filho, eu não trouxer ele de volta.
eu vou ficar por fiador, das minhas mãos tu vai requerer o teu filho. E aí o seu pai disse, tá bom, meu, não adianta, se eu ficar desfilhado eu vou ficar, leva, pega os presentes, escolhe a melhor coisa da terra. Ele nem conhecia o Senhor da terra, ele nem sabia que era José. Na mente dele ele pensava que José não existia, já tinha morrido. Não sabia de nada, passou mais de 15 anos pensando que o seu filho não existia mais. Que maravilha de Deus. E que eles estavam falando ali, tendo esse problema com aquele jovem que eles venderam há mais de 15 anos atrás, que era irmão deles. E Jacó não sabia de nada. Deus não revelou para ele e nem para os seus irmãos. E ele permitiu, vai, leva Benjamim, leva o melhor da terra, alguns presentes. E chegando no Egito, foi com o jovem Benjamim, apresentou a José. Está aqui o jovem no qual nós falamos. E ele disse, ele sabia que era o irmão dele, caçula. E a Bíblia diz que quando ele viu Benjamim, ele não resistiu, ele chorou escondido. Depois ele lavou o seu rosto e abençoou o Benjamim. Abençoou o menino, que era irmão legítimo dele, filho da mesma mãe, Raquel. Não sei quantos anos tinha Benjamim, não sei, mas eu creio que era um caçula, acho que tinha uns 15, dizia a Bíblia, diz que ele era um moço, um jovem. Eu creio que José estava com 32 anos, 33, e José era mais velho, 15, não sei, a gente imagina. Mas o que eu quero dizer com isso? José já era governador do Egito. E aí acontece tudo isso. José come com eles, manda matar as reses, matar os animais, faz um almoço. Meio-dia nós vamos comer todo mundo. Eles almoçaram, eles ficaram com medo, os 10 irmãos desesperados. 10 não, depois vieram, ficaram com medo, desesperados, porque iam comer, almoçar com o governador do Egito. Levaram os presentes que o pai mandou entregar para ele. Por isso que diz, o mundo dá muitas voltas. Ninguém imaginava na mente deles que eles estavam ali almoçando com aquele homem que ele vendeu, que eles venderam há mais de 15 anos atrás. E aí a Bíblia diz que aí José, eles almoçam, tudinho, se confraterniza ali, se regala todo mundo. E José manda os seus servos colocar o copo de prata e de ouro no jumento do seu irmão Benjamim. E aí eles foram embora e José mandou os seus servos persegui-os, dizendo que eles tinham furtado lá o copo de prata e de ouro. Aí um dos irmãos disseram, aonde tu encontrar o copo de prata e de ouro, tu mata essa pessoa. E aí procurando o copo de ouro e de prata, encontraram num. Aí José disse, não, de maneira nenhuma eu não vou matar não. Quem os meus servos achar o copo de ouro e de prata, vai ser o meu servo para sempre. E aí encontraram o copo de ouro e de prata, onde ele bebia a água dele, o vinho dele, nas coisas de Benjamim, nesse menino caçula que o pai tanto amava, que aí causou um outro problema, que aí todos eles sabiam que se o menino não voltasse, o pai ia morrer. O pai ia morrer porque ele era muito, amava o menino. E aí eles conversaram e Judá diz, eu quero conversar contigo. Aí ele conta, ele narra toda a história para José. Olha, esse moço, aí conta toda a história, é filho da velhice do meu pai. Se acontecer alguma coisa com ele, o meu pai vai morrer, o pai dele vai morrer. E eu vim pra cá sabendo disso, e eu falei pro meu pai lá, que se eu não voltasse com esse menino, ele poderia, eu sou fiador. Aí ele disse, eu vou ficar no lugar desse menino, e
ele volta porque senão o pai dele vai morrer. Então a gente observa que eles se converteram, eles eram homens de retidão, tinha sinceridade de Deus, homens de retidão mesmo, que aí eles, o pai, fizeram de tudo. Aí José se revela para eles: eu sou José, a quem vocês venderam, mas vocês não fiquem tristes não, porque foi da vontade de Deus que eu viesse para cá, para que hoje vocês, todos nós, Deus veio através disso aí, do mal que vocês tentaram contra mim, Deus nos deu um grande livramento. Vai depressa com meu pai Jacó, diz que Faraó me fez regente de toda a terra do Egito. E foi uma maravilha de Deus. E eles se assustaram, ficaram pasmados, não deram, os 10 não deram, ficaram pasmos. E tudo que José falava, eles também repetiam. Que maravilha. Eles choraram e Jacó chorou demais no pescoço. Jacó não, José chorou demais no pescoço de Benjamim, o seu irmão caçula. E o seu irmão caçula também chorou. E a Bíblia diz que quando ele se revelou para os seus 10 irmãos, lá na casa lá, ele chorou e gritou que todos os egípcios que estavam ali escutaram o choro dele. Veja que ele era um homem aquebrantado. Todo mundo soube que aqueles 10 espias, aqueles homens ali eram irmãos de José. Até Faraó soube. E levaram carros, Faraó deu carro, foram 70 almas transportados de Canaã para o Egito. E quando os filhos de Jacó levaram as boas novas, José é regente da terra do Egito. José, e aí essa notícia, Jacó não acreditou, ficou incrédulo. O Senhor da terra, vamos depressa. Ele mandou esses carros todos para levar todo mundo, que eram 70 almas. Que história maravilhosa, como Deus estava ali. E Deus tinha falado para Jacó em visão: Jacó, Jacó, não temas e descer ao Egito. Eu sou Deus do teu pai. Não temas, eu vou descer contigo. Deus, o Deus de Abraão, de Jacó, esteve sempre com Jacó nesses acontecimentos tão ruins. Deus nunca tinha abandonado Jacó, sempre. E é uma história muito emocionante, que inclusive com a morte de Jacó, se passou 70 dias os egípcios chorando o luto. Os egípcios ficaram 70 dias de luto pela morte do pai de José. José tinha 49 anos quando seu pai faleceu, 147. Depois dos 49 anos, ele ainda viveu 61 anos na terra como governador, como administrador, abençoou a terra do Egito. E aí a Bíblia diz que ele ainda viu a 3ª geração dos seus filhos. E ele morreu dizendo: nosso Deus vai visitar. E aí começa a história dos hebreus, dos judeus, maravilhoso. E hoje está aí o judeu israelita, uma potência. Aleluia. Os israelitas que são descendentes dessa história que eu acabei de narrar, resumidamente, narrei, maravilhosa. Aí os egípcios com os hebreus. E Faraó colocou eles no melhor da terra. Deu de tudo para Jacó. Roupa, muda de roupa, comida, o melhor da terra. Só Deus é que faz. Abençoa esse homem e a sua família, porque Deus os amava. E ele achou graça aos olhos de Faraó. O homem mais ímpio, incrédulo e soberbo, arrogante,
que depois a gente observa o que Deus fez com ele lá em Êxodo. E Deus era com ele. Como é maravilhoso. Isso é o que Deus faz. Amém?